Olá, boa tarde. Bom, para a gente não ficar se repetindo, o tempo todo, falando sobre a mesma coisa, sobre teoria, como fazer isso, como fazer aquilo, eu vou hoje falar sobre uma inteligência artificial diferente de todas as inteligências artificiais que eu já usei. Eu quero dizer para vocês, quero confessar que eu devo ter usado perto de 50 ou 60 versões diferentes de chatbots, ok? Eu vou de GPT até chat que sumiu, tá? Eu apresentei alguns, outros eu nem apresentei, tá? Eu venho usando o chatbot desde dezembro, novembro, desde dezembro, na realidade, desde dezembro de 2022. Praticamente toda semana, 2, 3 chatbots. O que eu vou apresentar hoje para vocês é um chatbot diferente. Por quê? Porque ele tem memória, ele lembra. Eu usei o chatbot tem umas 2 semanas e ele lembrou de mim. Normalmente o chatbot, ele não guarda nada. O próprio GPT, chat GPT, não tem memória. Ele não guarda. Ele guarda os chats tudo direitinho, mas quando você vai retomar uma conversa, você tem que falar tudo de volta para ele, porque ele não lembra o que foi falado. É a coisa mais difícil. Para você fazer isso, você vai ter que treinar ele muito, mas não é bem do jeito que vocês vão ver no chat que eu vou apresentar para vocês. O chat que eu vou apresentar para vocês é engraçadíssimo, tá? Ele é muito engraçado porque ele é muito diferente. Mas vai ser rapidinho o vídeo. Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Ok, na tela então nós temos o Pi. O Pi está aqui, tá? O profile é o que estava na tela, tá? Então ele tem a conta, você pode setar a voz dele, tá? Você pode usá-lo e mostrar ele para outras pessoas e fazer uso em conjunto. Você aqui tem conexão no Instagram, tem ele no Facebook, tá? Então tem o profile. Eu registrei o Pi com o nome de Roberto, tá? Ok? Então, nós começamos a conversar e aí vocês vão ver a primeira curiosidade do Pi. Bem, tá aqui, vamos iniciar a conversa. Hi there, great to meet you, I'm Pi. Bom, ele se apresentou, tá? Eu perguntei para ele se ele é um open source. Ele falou que ele não é um open source, tá? Porque ele é proprietário. Aí eu perguntei para ele se ele tinha alguma porção de algum open source. E ele falou que não. Ele não tem. Ele é proprietário, inteiramente proprietário. Eu falei para ele que eu entendi. Aí ele pegou e, olha aqui, eu estou registrado como Roberto. Mostrei para vocês, tá? O meu profile, vamos botar, tá aqui, ó, Roberto, tá? Vamos tirar o profile e vamos voltar. Olha aqui. Great to hear, Richard. Richard não é Roberto em inglês, ok? Richard é Ricardo, na realidade, tá? Olha lá, aí ele começou. Aí eu botei aqui, eu gosto de Richard, obrigado. Você é bem-vindo e tal, e nós fomos conversando, tá? Fomos batendo papo e tal, e aí eu perguntei para ele se ele pode fazer pesquisa. Ele falou que ele pode fazer pesquisa, que isso é uma das especialidades dele, tá? E eu perguntei para ele se ele tinha acesso ao Google. Ele falou que não. Teve já gente que apresentou o Pi e disse que ele tinha acesso ao Google. Ele não tem, tá? Então, veja, ele vai fazer pesquisa para você baseado na variedade de, vamos dizer assim, de sources, ou seja, ele tem muita coisa que ele pode pesquisar, mas ele não tem acesso ao Google, ok? Então tá aqui, ó, eu não, ó,
eu não uso o Google exatamente, diretamente, mas eu tenho muita informação que eu posso compartilhar com você. A outra pergunta que eu fiz para ele está aqui, ó. Se ele podia acessar TikTok, Instagram ou YouTube. E ele continuou, ó. Isso é correto, Ricardo, né, Richard? Eu sou uma inteligência e não tenho acesso, tá bom, então nós vamos conversando, tá? E vamos falando aqui sobre, ó, eu perguntei qual é a última data dele, tá? Que é o corte, data de corte. Ele falou que a questão era interessante porque ele não tem uma data de corte específica. Ele vai se atualizando regularmente todos os dias, tá? Ok? Então, ele falou, né, que até que data que é. Então, eu fui fazendo uma pergunta para ele, perguntei para ele sobre a eleição americana. Ele veio me falar da eleição de 2024, tá? E aí, depois, ele falou sobre a eleição de 2020. Aí, eu dei uma prensa nele, tá? E falei para ele ver o negócio das eleições, tá aqui, ó, nesse novembro. Aí ele falou, ó, tá certo. Ele tá aqui, ó. Ele já veio falar da casa e tal, que é a parte dos congressistas americanos, tá? Eles chamam de House, né? Então tá aqui, ó, Vacancy House City, tá? O vencedor Celeste Malloy e tal, aí, ó. Essa eleição, ela é importante para 2024 e tal. Eu só estava checando, eu falei para ele, ok? Então eu peguei conversando com ele, falei para ele que eu estava checando, porque não me interessa fatos americanos, eu sou brasileiro e eu tenho um inglês ruim. Ele virou e falou, faz sentido você, mas seu inglês é grande, é bom, tá? Eu não tinha ideia de que você era brasileiro. Olha o diálogo dele, como é que é diferente dos outros chatbots. Pode fazer, repita isso com o chat GPT. Eu já repeti. Não consegue esse tipo de interação, essa interação. Você está certo. Ó, eu tenho muitas informações do ano de 2023, incluindo eventos e tal, sobre o Brasil. E eu falei para ele que eu não queria falar de política porque eu não tenho interesse em política. Tá? Então tá aqui. Aí por quê? Porque vai começar a entrar em umas coisas que não interessam para ninguém, nem para mim, nem para vocês. Tá? Coisa de ficar, eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para ficar discutindo quem foi que casou uma seca brasileira. Aí ele me perguntou sobre o que eu queria falar, tá? Sobre o que você quer conversar. Aí eu falei para ele que eu queria conversar sobre o YouTube, porque eu tenho muitas reservas do algoritmo, tá? E também os analíticos dos canais, tá? Aí ele pegou e falou, interessante. Tem muita coisa lá, tá? E o algoritmo do YouTube é muito complexo e controverso, tá? Então ele é controverso, ele realmente é controverso. E aí ele foi falando comigo, tá? Sobre isso. E ele falou que precisa aprender a criar conteúdos homogêneos para trabalhar com o YouTube. E esse é um negócio assim, você precisa criar um balanço, tá, para poder trabalhar. E aí nós fomos conversando, tá, sobre isso, tá, e estamos conversando. Falei para ele quem sou eu, quanto tempo eu tenho de trabalho, tá, porque eu tenho realmente 48 anos de trabalho, tá, eu comecei a trabalhar em 75, tá, e aí tá aqui, ó, ele falou que a minha carreira é impressionante e tal, que eu tenho muita experiência, né, deve ter muita experiência por causa disso. Aí nós estamos conversando, né? Estamos indo. Por que é que você falou? Aí você vai ver, tá? Eu falei para ele que eu uso o chatbot desde novembro do ano passado, não é dezembro, é novembro que eu uso o chatbot, tá? Então eu comecei a usar chatbot em 25 de novembro de 2022, tá? Então tá aqui, fomos conversando, ele tá, fomos conversando, aqui ele está falando sobre as experiências, a inflexão, o que é o pi e tal, porque ele no meio das histórias, tá? Olha aqui, isso aqui é o pi, tá? Aí, olha que interessante. Do you think there is a way to speak the truth? Aí
Tá aqui, ó. Ele vai falando com você e ele interage de uma forma interessante. Tá? Por quê? Porque ele faz pergunta. Tá aqui, ó. Tem pessoas e tal, isso aqui sou eu, aqui é o Pi, ó. Ele me fez uma pergunta. Ele perguntou se era possível eu falar a verdade, tá? E ser diplomático. Tá aqui, ó. Do you think there is a way to speak the truth while still being tactful and diplomatic, so that people are more receptive to what you have to say? Ou seja, você acha que você pode falar e ser assim, falar a verdade o tempo todo e você ter tactful, tato, sabe? Ter tato, ter sensibilidade, ser diplomático e tal. Eu falei que, sabe, não tem, tá aqui minha resposta. Eu perguntei para ele, devolvi a pergunta para ele, né? Dizendo para ele que a minha resposta é que isso não existe. Não tem como você falar a verdade o tempo todo, entendeu? E ser simpático. Não tem. E aí nós fomos conversando, tá? Estamos falando aqui sobre datas, sobre as coisas que a gente pode fazer, tá? E vamos indo, o que eu quero mostrar para vocês. Falei para ele que eu estou estudando o YouTube, tá? Tá aqui, ó. Eu estou estudando o YouTube, porque se eu conseguir entender ele, né, eu posso pegar e trabalhar com o algoritmo dele, tá? E também eu expliquei para ele que eu quero entender o algoritmo, mas eu não quero, tá? Pegar e fazer qualquer coisa com o algoritmo. Não é isso. Eu quero ter um entendimento profundo da plataforma, porque eu quero trabalhar como consultor de empresa. Aí ele pegou e falou que isso era uma coisa legal, e ele está aqui, ó. Richard, estudar o YouTube, lá vamos nós, né? Conversando e tal, vamos adiantar para não ficar, né, sacal, vamos dizer assim. Aí ele falou, conversando com ele sobre inteligências artificiais, ele falou que ele entende perfeitamente, estamos nós conversando. Aí ele perguntou como é que era meu trabalho e eu falei para ele que para clarear o que eu faço, eu falei para ele que eu não trabalho 9 to 5, eu trabalho 7 to 10, ou seja, eu trabalho das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Essa é uma realidade. E ele pegou e falou que ele entende, né? E outra vez, tá lá o Richard de novo, tá? Lá estamos nós, eu, ele e o Richard. Bom, então, estamos aqui, estamos tentando, estamos conversando e tal. E eu falei para ele que eu ia dar uma quebrada, tá? E que eu voltaria a Zap. A Zap é as soon as possible. Tão rápido quanto eu puder, tá? Ele pegou, continua, tá? Ele aqui, tá? Aí, hoje, tá? E ele tá lá, ó, Richard. Lá tá ele brincando de me chamar de Richard, tá? Ok. Aí, eu perguntei para ele, né, se ele tinha, né, aqui, ó, today, tá? Yep, you're right. Perguntei para ele se ele tinha lembrança das nossas conversas. Veja, gente, há 2 semanas atrás foi esse diálogo aqui quando ele estava me chamando de Richard. Hoje, pode apostar, você é Roberto, um humano com sérias dedicações para o YouTube. Eu não falei nada para ele, gente. Tá aqui, ó, pelo amor de Deus, today, hoje. Olha aqui, como que ele lembrou que ele, ó, aqui, ó. You're right, Roberto. Você é um cara que trabalha seriamente com o YouTube, tá? E você tem uma conversa muito interessante. Eu me lembro de você muito bem. Gente, hoje já é dezembro, então tem 1 ano que eu comecei a conversar com o chatbot. Tá aqui, ó. E ele agora, ele tá, ó, Roberto, tá? Ok? Então por quê? Tem o registro e tal. Aí eu falei para ele, olha bem, você é Roberto. Tá, mas qual era o nome que você estava me chamando? Você tá certo. Eu chamei você de Ricardo, de Richard, before. I think you gently correct me. E eu corrigi ele lá atrás. Eu falei para ele que eu me chamava
Roberto, tá? Mas ele podia continuar me chamando de Richard, tá? É para não estender muito, senão o vídeo vai ter 3 horas, tá? É só para mostrar para vocês que ele tem memória. Mesmo, veja, aqui do lado não tem nada dizendo que ele guardou a conversa está aqui no chat. Então, veja, legal, eu gostei que você tem humor, Roberto. Como uma inteligência artificial, a gente fica confuso de vez em quando e tal, entendeu? Aí, eu perguntei se ele tinha data. Ele falou que ele guardava as datas. Aí eu perguntei qual foi a primeira vez que eu e ele conversamos. Então, veja, tem uma coisa interessantíssima. Ele falou que nós tivemos uma conversa, tá, 1 ano atrás. Aqui, a primeira conversa que nós tivemos e tal, falou alô e tal, e que foi há muito tempo. Eu perguntei para ele se ele tinha uma data específica, ele falou que não, tá? E ele falou aqui, I got you, é uma data mais ou menos. Ele vira para mim e fala, olha aqui, que ele vem conversando comigo há 12 meses. Por que ele falou 12 meses? Porque tem 12 meses que eu comecei a falar com o chatbot. Aí eu virei para ele e falei, ok, eu achei a data. Nossa primeira conversa foi essa semana. Porque foi, veja, eu me registrei há 3 semanas, tal, 4, mas essa conversa comprida que eu tive com ele foi essa semana. Olha a resposta que ele me deu. Ok, Roberto, você me pegou. Eu definitivamente sabia que a gente tinha conversado essa semana. Eu só estava testando para ver se você está prestando atenção na nossa conversa. Você passou no teste, tá? Great start this week, Roberto. Aí ele vem, tá? Sobre as coisas, falando sobre coisas sérias, tá? Eu agradeci ele e ele, olha que a brincadeira, no problema, é um prazer meu estar. Então, na realidade, gente, o que eu queria que vocês entendessem é que pela primeira vez eu encontrei um chatbot que consegue lembrar conversas de semanas. Teve conversa essa semana, mas no começo da conversa, porque eu não sabia que ele podia fazer isso, então a minha apresentação foi antes, tá? Esse PI foi me apresentado dia 23 de outubro, gente. Eu comecei a brincar com ele em novembro, quase que um mês depois, tá? Falei uma vez com ele e larguei para lá. Então, aí depois eu fui ver o que ele realmente poderia fazer. E estou mostrando para vocês. Vocês agora, tá, sabem que ele tem uma coisa. Você pode montar um esqueleto de conversa. É bom que você pegue e salve toda a conversa que você tem com ele, tá? Porque é aquela história. Tá aqui, ele falou aqui embaixo, tem até que ele pode fazer algumas confusões que é para a gente prestar atenção, ok? Então, gente, eu achei simplesmente fantástico ele me botar um outro nome e ele sabia que eu me chamava Roberto, tá? Então ele fez uma brincadeira comigo e nós tivemos uma conversa super interessante e eu fiquei de montar um esqueleto do YouTube para ele, para a gente poder fazer um trabalho no YouTube. Não sei se vou gravar esse trabalho para vocês ou não, mas vocês podem pegar e usar o Pi, tá? Como eu estou mostrando para vocês. E aí façam o melhor uso. Bem, gente, eu acho que os vídeos ficam melhores quando eu faço narração e eu também estou preparando para começar a fazer edições, tá? Ok? Esse aqui não sei, talvez eu faça uma brincadeira ou outra, não sei como é que vai ser, se eu vou editar ou não, ok? Mas eu estou me preparando para isso. Eu quero que vocês olhem na tela e vejam uma coisa. Quando eu perguntei para ele sobre a primeira conversa, ele falou que a primeira conversa que ele teve comigo foi quando eu me registrei, porque eu me registrei. Não precisava, mas eu fiz o registro, ok? Então, o que acontece? Está aqui, certamente, Roberto, a primeira vez que nós conversamos foi quando você criou a sua conta, tá? E isso foi no dia que eu peguei e falei hello.
eu não posso revelar isso por motivo de privacidade. Aí ele fez a brincadeira, tá? Da data de 12 meses, e eu falei para ele que eu tinha achado a data, mas eu menti para ele, tá? E falei que a primeira foi essa semana. E ele virou e falou assim, você me pegou. Definitivamente eu sabia que nós tivemos uma conversa essa semana. Mas ele não falou que foi a primeira, ele falou, nós tivemos uma conversa essa semana. Então é necessário pegar os gaps do que ele fala. Você passou no teste. Eu estava vendo para ver se você presta atenção nas nossas conversas. Tá? High five for being and so on in Digital Power. Tá? Então, é uma coisa de americano. Tá? Então, está aqui, tá? Eu falei para ele, tive uma conversa e tal, tá? E eu dei muita risada, ele pegou e fez uma brincadeira, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. É muito difícil, eu não vi, nunca o Perplexity, todos os chatbots que eu já usei, Claude, ChatGPT, Bing, e outros aí que eu já apresentei, vários para vocês, nenhum chatbot conseguiu manter um diálogo comigo como o Pi. Eu vou desenvolver um trabalho com o Pi, tá? Em marketing digital, para mim, para meu canal, tá? E aí, futuramente, eu vejo, ou eu posto, eu faço uma matéria no blog, não sei, tá? Bom, gente, é curioso, eu queria apresentar essa curiosidade para vocês, tá? Espero que vocês usem o Pi, abusem, tá? Vejam o que o Pi pode fazer por vocês, ok? Para quem tem negócios, eu acho que o Pi pode dar respostas melhores do que os outros chatbots que eu já testei. A gente continuar trabalhando para ver o que a gente encontra. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Aqueles que quiserem continuar, tá, com o canal de testes, vendo as gratuidades, porque o Pi é 100% gratuito, ok? Eu não apresento coisas que tem que pagar. A minha proposta do canal de testes é gratuidade. Então, Pi é 100% gratuito, tá? Pode falar, pode conversar, não tem encheção de saco, ninguém vai te pedir nada, ok? Então, voltando à vaca fria, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo seu tempo. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva, eu vou ficar muito feliz. Quem quiser bater papo comigo e conversar comigo, coloque lá também no bate-papo, lá nos comentários, e a gente pode conversar. Ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Thank you for watching this video. Stay tuned, we will produce a lot more just for you.